Olá pessoal, Pedro aqui de novo. Na aula passada a gente passou por algumas das principais métricas de audiência no jornalismo digital, o que cada uma significa e como a gente deve analisá-las no dia a dia. Hoje a gente vai falar de dois assuntos. Primeiro, vamos continuar no tema da aula passada e discutir como transformar os dados que você coleta da audiência, os analytics, em estratégia editorial e comercial. Ou como a gente consegue com dados criar uma cultura de medição de testes e ajustes. Na segunda parte, a gente vai falar de outros tipos de métricas e como elas se relacionam aos modelos de negócios, especialmente em termos de assinaturas. Eu quero que você entenda o modelo de funil de vendas de assinaturas e quais métricas existem ali. Novamente, a gente vai passar por assuntos que por si só renderiam cursos inteiros, então eu espero que você dê uma olhada no material de apoio, nas leituras recomendadas e mergulhe no que lhe interessa, certo? Então, vamos começar. Então, pessoal, seguindo na aula de Analytics, a gente vai falar do conceito de uma redação guiada ou informada por dados, né? O que significa isso? Que os dados que a gente coletar vão virar insights, ideias ou hipóteses que a gente pode testar. Depois a gente vai pegar esses dados, fazer testes e aprender com esses testes para tomar as decisões certas, agir sobre elas e verificar o resultado. Eu fiz esse gráficozinho para mostrar que os números que a gente vai coletar não são para qualquer coisa, não são só para, como eles dizem, vaidade, não é só para saber qual matéria que bombou ou não. Mas a ideia é justamente fazer esses dados para transformar eles em estratégias que geram resultado. Na prática, transformar essas caixinhas azuis aqui em coisas que acontecem no seu cotidiano, o que seria isso? Vamos supor que um dado que você tem é o histórico do número de cliques semana a semana das matérias chamadas na homepage. Então você tem o Google Analytics, o Chartbeat ou alguma coisa e você sabe quais matérias estão sendo clicadas e quantas vezes. Esse é o dado que você tem. Qual é o insight, qual é a hipótese que você tem? Parece que determinadas editorias têm um desempenho melhor em determinada hora do dia. Essa é uma ideia que você tem observando de leve ali os dados. Então você faz um teste. Em determinados horários, você resolve dar preferência a matérias de diferentes editorias na home. Então você testa posicionamentos e tamanhos diversos, sempre anotando mesmo cada teste, cada variável que você muda nesse teste. E aí você toma uma decisão. Você vai chegar para a editoria X, vamos supor a editoria de cultura ou de cotidiano, que ela vai ter uma agenda na home. Toda hora X eles vão colocar uma matéria daquele tipo. E aí a ação é a decisão justamente, você faz uma reunião, lá na reunião de pauta, coloca essa ideia em prática e você avalia depois de X semanas, talvez 3 semanas, o resultado. Será que se você escolheu que as matérias de cultura, que são mais soft, ocupem a homepage na sexta-feira à tarde e à noite, versus matérias de polícia, digamos assim, que você fazia antes. Então, você tem que fazer esses testes, coletar sempre, buscar novas hipóteses, testar, decidir, agir. Enfim, os dados servem para isso. É claro que para você formular uma hipótese, né, não pode ser um negócio assim do nada. Não é todo mundo que vai observar dados, olhar o Google Analytics e ter uma grande ideia para testar. Então eu gosto dessa formulazinha para você formular uma hipótese para testar, uma hipótese editorial especialmente. Dado que observamos A, a gente acha que mudar B vai causar C. E a gente espera um efeito X mensurável por uma determinada métrica. Então, para um exemplo prático desse esquema. Dado que o botão de assinatura tem 200 cliques por dia, a gente acha que mudar a cor para verde, vamos supor que ele seja vermelho ou cinza, e mudar o tamanho em 20%, aumentar um pouquinho, vai causar um aumento de 15% na landing page de assinaturas. E a gente espera que isso gere 3% mais assinantes por mês. Então essa é uma hipótese que você está ligando um número mensurável via Google Analytics, por exemplo, né, os cliques por dia num botão, e você tem uma coisa prática, simples, relativamente simples de fazer, que é mudar o tamanho e a cor do botão, e você tem um resultado esperado que vai ser mensurável de uma determinada forma, no caso, no aumento de assinaturas e no aumento de acessos à landing page. Uma outra dica que eu gosto é focar nos fracassos. Uma tendência que a gente tem olhando números é sempre olhar as coisas que estão indo muito bem, né? As coisas que estão bombando. Então, um exercício que eu acho que é sempre válido, né, para cada uma das editorias, editores, dá uma olhada dentro do Google Analytics, a mediana de page views para qualquer conteúdo. A mediana significa qual uma matéria média, uma matéria normal da editoria, quantos cliques você espera. Você pega a lista de todas as páginas que tiveram metade desse valor
e você conversa e você vê se vale a pena, né? Assim, se você teve matérias que quase não tiveram acesso, mas que teve, você gastou recursos, né? Você gastou tempo dos repórteres para fazer, será que vale a pena continuar? Quais assuntos que você está cobrindo muito e não está trazendo resultado ou não convertendo? Então, ao mesmo tempo que é interessante rodar experimentos e focar no sucesso para tentar repeti-los, eu acho que vale muito a pena você olhar para os fracassos e tentar tirar as lições. Então, se a sua página, se o seu veículo, ele tem um faturamento que vem primordialmente por publicidade, vale usar mais métricas de volume, page views, visitantes únicos, tudo isso é importante. Então, se você vai colocar no Media Kit quantas visitas, quantas pessoas vêm à sua página, é um número muito relevante para você. Se o objetivo da sua página é gerar awareness, como os publicitários chamam, né, que é ver quantas pessoas visualizaram aquele conteúdo, às vezes vale a pena você buscar métricas externas. Por exemplo, quantas pessoas se engajaram com o seu conteúdo nas redes sociais, quantos veículos citaram as suas investigações. Esse tipo de métrica é importante se você é uma redação sem fins lucrativos, né, uma ONG de jornalismo investigativo, por exemplo, um veículo menor que quer pautar outros veículos, enfim, que tem outro modelo de negócios baseados em doações. Então você quer que sua palavra chegue a mais gente. Então, essas métricas, às vezes que estão fora, tipo um vídeo no YouTube, quantas visualizações, é mais útil do que saber quantas visualizações de página no seu site. Mas para o jornalismo, hoje, cada vez mais, as métricas envolvem não só tráfego, não só volume, mas sim assinaturas, gente pagando. A gente quer que os leitores paguem pelo nosso serviço e o New York Times ele indica esse caminho. Ele mostra, se você olhar para os números do New York Times, cada vez menos o dinheiro que ele recebe, a receita vem de publicidade, publicidade seja em impresso ou seja no digital, e cada vez mais vem de assinantes, especialmente assinantes digitais. Esse é um modelo, né, que está acontecendo no mundo, esse é um modelo de negócios que está fazendo mais sucesso na Europa, nos Estados Unidos, e a gente começa a ver muito mais no Brasil, as pessoas focando no modelo de atrair mais assinantes para pagar e menos um pouco em publicidade, não porque a publicidade não seja bom, mas porque paga menos. Isso quer dizer que as métricas que a gente vai focar mais são métricas relacionadas a assinaturas e menos, na média, em volume. E isso, ligando com o que a gente falou na aula passada, indica que as métricas que medem qualidade das visitas e quem são os visitantes são cada vez mais cruciais. Você saber quem é o visitante que chegou pela primeira vez, quem é o seu assinante, o que eles fazem, o que eles gostam, são mais importantes, porque são essas pessoas que a gente quer atrair e manter nos nossos sites. Então, como a gente está interessado nos assinantes e nos visitantes que vão gerar negócios com a gente, vale falarmos um pouco do conceito de funil, né? Talvez você conheça o funil de vendas, né? Quem estudou marketing de administração sabe muito, né, que a gente tem toda pessoa que interage com a marca, ela passa por diferentes estágios, né? Ela visita, ela vira um lead, né? Um potencial negócio, tem uma oportunidade e gera uma venda. Então, todo negócio, seja uma banca de jornal, seja uma Amazon, uma loja grande de varejo, ela tem um modelo de funil e estratégias diferentes para atrair as pessoas em diferentes estágios de funil. No caso do jornalismo, o funil é um pouco mais específico, né? Então, a primeira parte lá em cima, esse gráfico aqui está em inglês, mas eu vou explicar. A primeira parte lá em cima, o topo do funil, são de pessoas que chegam na sua página via social media, via busca, né? São visitantes ocasionais. O que a gente quer é que essa pessoa passe a visitar mais vezes, né? Que tenha familiaridade com a marca, assine a newsletter ou baixe o aplicativo, enfim. E aí tem um outro nível de usuário, é a pessoa que não só conhece a marca e já acessa com regularidade, mas ela aumenta a frequência, né? E você mede isso em quantas sessões ela abre na sua página por mês, por exemplo. E depois disso, você quer transformar essas pessoas que começam a gostar, conhecer e se habituar à sua marca em assinantes. Você quer que, agora que ela conhece o seu produto, você quer que ela passe a assinar, ajudar a manter o seu produto no ar. E tão ou mais importante é fazer com que essa pessoa continue pagando, né? A gente fala muito em aquisição
né? Mas a gente tem que falar mais de retenção, né? Quais estratégias para manter o assinante, a pessoa que lê a gente, fiel e pagante, né? Para sustentar a nossa operação. Então, esse funil, independentemente de ser um funil de vendas clássico ou esse funil do jornalismo, se você conversar com as pessoas, né, do comercial, elas vão falar de tipos de métricas, né? Você tem métricas de funil de volume, que é em vez de paid views, a gente vai falar de quantas pessoas chegam no topo do funil, né? Não importa se elas vieram de buscas, de social media, de publicidade, você quer saber quantas pessoas são potenciais compradores, potenciais leads. Depois, outra métrica importante é a taxa de conversão. Quantos por cento das pessoas que chegam no topo viram habituais? Quantos por cento dos habituais viram assinantes? Né? Quantos por cento dos assinantes se mantêm como assinantes depois de X tempo? Então, são métricas de conversão. E por último, a velocidade, né? Quanto tempo demora para uma pessoa passar de um estágio do funil para outro? Essas métricas todas são importantes porque elas vão ajudar você a calibrar a estratégia. Então, por exemplo, se você quiser aumentar a velocidade com que alguém passa de um estágio para outro, você pode montar uma estratégia de paywall, que depois de X visitas ela começa a ser cobrada, literalmente, né? Você pode fazer novas estratégias de publicidade em outros lugares para aumentar a oferta no topo do funil. Enfim, sabendo dessas métricas em diferentes estágios, você consegue começar a desenhar estratégias e hipóteses naquele estilo que eu falei ali no início da aula. Como eu falei, isso aqui é um curso inteiro por si só, um funil, e eu vou deixar várias sugestões de leitura para você entender um pouquinho melhor, mas a gente vai avançar um pouco. Mas eu acho que o mais importante aqui é você desenvolver o vocabulário para conversar com o pessoal de marketing, de comercial, de circulação, para vocês desenvolverem estratégias juntos, né? Então, o negócio que vale é você ir lá falar com o pessoal do departamento comercial e aí você vai trazer alguns dados para eles e eles vão trazer alguns dados para vocês, né? Usando as ferramentas de analytics bem calibradas, aquelas que a gente falou na aula passada, né? Você pode, tanto faz que você usa, tem o Parsley, o Google Analytics, o Chartbeat, você vai usar essas ferramentas para definir os tipos de leitores, né? Para você entender, todas elas têm maneiras de você classificar cada tipo de leitor como ocasional, como leal e como primeiro visitante, né? Então você consegue calibrar essas ferramentas para saber mais ou menos quais públicos estão visitando e qual o comportamento básico deles. E aí você vai usar essas ferramentas de analytics normal em conjunto com as ferramentas de CRM, né? Se você nunca ouviu falar de HubSpot, de Salesforce, Pipedrive, você pode ter certeza que o pessoal, alguma área do seu veículo conhece essas ferramentas. São ferramentas que são usadas para venda, para acompanhar justamente o funil, a velocidade, o volume, aquelas coisas que eu expliquei no slide anterior. Então, você vai juntar esses dois dados, entender o comportamento do usuário no site, né, no seu site, e saber como que isso se transforma na prática em dinheiro, em operações, em assinaturas, né? Dois dados que são interessantes você descobrir em conversas é o Customer Lifetime Value, isso aí é o nome em inglês mesmo, essa sigla, né? Eles vão falar CLV, que é basicamente quanto cada assinante vale ao longo dos anos, né? Quantos reais de assinatura, de dinheiro, né, de cada assinatura vai trazer para o veículo. E outra coisa importante saber é o churn rate, ou simplesmente churn. Quantos por cento dos assinantes deixam de ser assinantes ao longo do tempo, né? Em um ano ou em 3 meses, quantos da sua carteira você perde e qual que é o líquido, né? Quantos entram e quantos saem. Esses dados, né, que teoricamente são muito afastados da realidade editorial, eles são importantes porque você pode descobrir esse número e informar a redação quanto que cada assinante vale, né? Literalmente. Eu tive num encontro uma vez com o pessoal de um jornal local americano, o Dallas Morning News, e eles falaram que as reportagens de uma determinada editoria, né, de esportes colegiais, convertia muito. Muita gente que acessava essas matérias virava assinante. Eles tinham um número de quantos assinantes eram necessários para sustentar um repórter,
né, dado que eles sabem quanto que vale cada assinante para o jornal, eles tinham esse número. Então eles chegaram assim, olha, as nossas reportagens dessa editoria geraram X novos assinantes. A gente sabe que a cada 490 novos assinantes, a gente pode bancar o Novo Repórter. Então a gente acha que a gente merece o Novo Repórter. Essa é uma maneira de você usar os dados para, dentro da redação, definir estratégias de conteúdo editorial e mesmo de RH. A pergunta que você deve estar se fazendo, né, assim, eu coloquei um monte de número, novas siglas, palavras em inglês, né, como transformar tudo isso em estratégia, né, como mudar a cultura de uma organização que não está habituada a todos esses dados, né, não usa o Google Analytics, não sabe quais relatórios, não tem ideia de qual é o churn rate, alguma coisa. Como que a gente faz com que a sua organização comece a usar esses dados para definir estratégias, para fazer esses testes que a gente exemplificou aqui? Uma das estratégias que eu gosto é OKRs. OKRs é uma técnica que foi desenvolvida, ou pelo menos adotada pelo Google, que é uma técnica que chama de Objective Key Results, né? Resultados-chave, objetivos com resultados-chave. Você quer fazer um plano de ação baseado em alguns resultados, né? Então, como que você faz isso? Eu vou colocar no material ali de apoio uma planilha para vocês entenderem do que eu estou falando, ou como que você pode preencher. Mas o importante para você definir novos objetivos baseados em métricas, a primeira coisa que você tem que fazer é definir metas claras e específicas. Você pode falar, este semestre a gente quer aumentar o número de assinantes digitais em 3%. Ou a gente quer aumentar o tráfego na editoria X em tantos por cento, né? Então, você tem que definir metas bem claras e específicas, né? Tem sempre um objetivo e tem sempre uma métrica, né? Então, eu vou aumentar, quando eu uso exemplos, né? Eu vou aumentar o tráfego na editoria X e isso será mensurável por número de visitantes únicos. A gente vai aumentar esse número, que hoje é em 200 mil, para 230 mil no intervalo de determinado tempo. Tá? Esses objetivos, né, essa metodologia de OKRs, ela envolve o time na escolha dos objetivos. Então, se você começar a falar de métricas para os repórteres e editores, eles vão ajudar você a definir essas metas, né? Não pode ser um negócio simplesmente a editoria chega lá, a diretoria fala, agora a gente tem essa meta. Não, tem que ser um negócio discutido, porque esse pessoal está em contato com os números o tempo todo. Então tem metade chamado top-down, né? O pessoal de cima decide, e metade com input e decisão das pessoas do seu reportariado e os editores. É importante para o OKRs, nessa metodologia, estabelecer prazos razoavelmente curtos, né? Para quê? Porque você consegue acompanhar os resultados de forma constante. Se você falar, eu quero aumentar X% em 3 meses ou em 2 meses, é fácil você ver quando que a coisa não está funcionando, né? Se você acompanhar constantemente os resultados, você consegue calibrar as estratégias e fazer novos testes para tentar mudar os números que você quer mensurar. É importante que essas metas estejam à vista de todo mundo. Essas estratégias não podem ser secretas, todo mundo tem que participar no esforço. E você não pode confundir, isso é muito importante, confundir esforço com resultado. Você não pode falar que a nossa meta é produzir mais matérias, né? Se produzir mais matéria não quer dizer muita coisa, se o resultado, se a missão do jornal, se o modelo de negócios do jornal não é um modelo de negócios de volume, né, de matérias. Você quer atrair assinantes, você quer atrair leitores. Então, o esforço de fazer coisas não pode ser confundido com o resultado esperado, no caso, um aumento de assinaturas, um aumento de visitantes, que são as coisas que você vai conseguir medir. Então eu vou passar uma planilhazinha que você vai conseguir, tem os lugares específicos para você preencher, e você, usando esse guia simples, você consegue estabelecer metas para você poder acompanhar ao longo do tempo essa adoção dessas novas estratégias de métricas de analytics, de estratégias de funil, que eu acho que, no fim, vão ajudar bastante a sua organização, não só a se manter mais sustentável, mas também para você definir uma estratégia editorial que vai agradar cada vez mais leitores e atrair mais gente para bancar o seu negócio e para você continuar fazendo o jornalismo tão importante para a sua comunidade.
Obrigado, gente. Até a próxima.